Você já sentiu que algo invisível, inexplicável, te impede de evoluir, de fazer algo na sua vida, de realizar coisas? Algo que você não sabe de onde vem, que parece travar a sua vida, sua evolução, seu crescimento? Isso pode ser crenças limitantes. No vídeo de hoje, eu vou explicar para você o que é uma crença limitante, de onde é que vêm essas crenças limitantes e como é que você pode fazer para se livrar delas. Será que é possível fazer isso? Então, vamos para o vídeo! Fala, gente linda! Meu nome é Professor Adailton Azevedo e neste canal nós tratamos sobre o desenvolvimento integral, desenvolvimento humano integral, através da consciência, aprendizagem e treinamento. No vídeo de hoje eu vou trazer um tema que algumas pessoas já vêm falando comigo. Professor, fala um pouco mais sobre isso, isso é importante. Crenças limitantes. Nós vamos falar o que são crenças limitantes, quais são as crenças limitantes mais frequentes, por que elas são importantes, por que elas afetam nossa vida, e nós vamos entender como identificar essas crenças e como vencê-las. Eu já fiz uma postagem nas redes sociais falando justamente sobre esse processo das crenças e das crenças limitantes e fiquei surpreso que algumas pessoas começaram a comentar: professor, isso é importante, fala um pouco mais sobre isso, faz um vídeo sobre isso. Eu já trabalho com essa dimensão de crenças limitantes há muito tempo, com crenças em geral, né? E em muitos treinamentos meus eu trabalho sobre isso. E eu achava que era um tema já devidamente explorado, se bem que, na minha opinião, muitas vezes mal explorado na internet. Para minha surpresa, eu vim fazer uma pesquisa aqui no YouTube e vi que não tinha lá muitas coisas, pelo menos de uma forma estruturada, sobre crenças limitantes. Os vídeos mais bem recomendados não traziam uma estrutura tão interessante para isso. Então aqui eu vou deixar a minha contribuição, simples, humilde contribuição, mas que já vai trazer para vocês 3 exercícios práticos que você pode utilizar para superar as crenças limitantes. Pelo menos 2 eu garanto. 2 dos 3. O primeiro eu vou dar em ordem de importância, na minha opinião, tá? Eu vou deixar o melhor exercício para o final, tá certo? Então vou passar 3 exercícios para que você possa vencer suas crenças limitantes. Mas antes, vamos aqui, ó. O que é uma crença limitante? Isso é importante que seja dito, né? As crenças são generalizações baseadas em experiências passadas, que modelam futuras reações e comportamentos nas pessoas. Então isso aqui é um primeiro ponto, né? Então as crenças, elas são generalizações baseadas em experiências passadas. Eu tenho experiências passadas, eu generalizo e eu projeto o futuro com base nessa generalização. Aqui já vem uma coisa importante a respeito das crenças. São, em grande medida, processos não conscientes de pensamentos organizados. Então, as crenças, elas se estruturam em pensamentos organizados. Então, a crença é um pensamento organizado, porém, nem sempre consciente. Na verdade, a grande força das crenças, ela reside justamente na sua inconsciência. Que eu falei da questão do passado. Eu tenho uma experiência no passado, essa experiência eu tiro dali uma aprendizagem e eu generalizo aquela aprendizagem. Então, sim, toda crença é resultado de uma aprendizagem. Isso é uma coisa muito incrível no ser humano. Nós estamos sempre aprendendo. Nós estamos aprendendo quando queremos aprender, quando não queremos aprender. Nós estamos aprendendo bem ou aprendendo mal, mas sempre aprendendo. No caso das crenças, elas se formam principalmente nos 7 primeiros anos. Alguns autores da psicologia apontam nos 12 primeiros anos. Então, nesse período, principalmente ali nos primeiros 7 anos, nós temos uma mente imatura. Então, nós temos experiências que nos machucam e automaticamente nós geramos uma generalização baseada naquelas experiências. Então, toda generalização é uma crença. Toda generalização de uma experiência passada que moldam os comportamentos no futuro é uma crença. Nem todas elas são
limitantes, né? Nós podemos ter o que a programação neurolinguística chama de crenças empoderadoras. Então, eu estudei escolas da PNL, escolas da metodologia coach, todos eles trabalham com essas duas dimensões, crenças limitantes e crenças empoderadoras. Eu tenho que aprender a vencer as crenças limitantes e aprender, enquanto que as empoderadoras eu não dou muita atenção para elas, porque afinal de contas elas me fortalecem e me empoderam. Mas a escola, quando a gente fala de consciência, eu falei que aqui no canal a gente trabalha consciência, aprendizagem e treinamento. Quando a gente fala de consciência, até as crenças empoderadoras, elas são uma visão reduzida de quem eu sou, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais aqui, fica no vídeo, porque esse vídeo realmente está bem especial. Vou tentar ser o mais breve possível, o mais direto, mas é um vídeo que vai fazer você entender perfeitamente como é que essas crenças elas se formam e como é que você pode vencer essas crenças. Se é que é possível. Será que é possível? Final do vídeo, fica aqui até o final. Então, eu tenho uma experiência. Quando essa experiência me gera um sofrimento, o que é que eu faço? Eu crio uma generalização, uma regra. Essa regra é um atalho na minha mente. Ele fica guardado lá no inconsciente, principalmente porque as crenças mais fortes que nós temos foram formadas nos primeiros 7 anos. Então nós ainda estávamos ali vivendo a nossa infância, tá certo? Significado de crenças. Crenças que limitam nossas experiências no mundo e nossa visão sobre nós mesmos. Então as crenças limitantes, elas limitam a nossa experiência no mundo. Nós estamos fazendo uma generalização, né? E a partir daí, isso vai limitar a nossa experiência no mundo. Eu lembro quando minha filha, ela tinha mais ou menos uns 4 anos de idade. Por sinal, essa semana eu estou liberando esse vídeo sobre crença. Na semana que vem eu vou falar como educar os filhos sem formar crenças limitantes, tá? Aguarde na próxima semana. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Nessa semana, na semana que eu estou lançando esse vídeo, uma semana depois, eu vou lançar o vídeo como educar crianças sem formar crenças limitantes, tá? Então, eu estava dizendo que minha filha, a gente tinha lá um grupo, né, da igreja, de casais, e tinha 2 colegas que eram da mesma idade dela. Ela tinha 4 anos e tinha alguns que eram maiores, eram casais que tinham filhos. E eles foram lá para nossa casa. E aí a gente ficou lá brincando e tudo, ou conversando, tal, os pais, né? E os filhos ficaram brincando entre eles. E como ela era menor, só tinha um que era mais ou menos da idade dela, os outros ficaram fazendo ela de bobinho. Coisa de criança, normal, nada que seja um absurdo, próprio da natureza infantil, da natureza humana infantil. Ok, ela ficou chateada com aquilo. No outro dia a gente conversando, se eu não me engano ela deveria ter mais ou menos uns 4 anos, e ela chegou e falou para mim, eu falando da brincadeira, filha, você ficou chateada? Ela disse, fiquei, pai. Aí eu disse, o que é que você entendeu disso? Ela disse, os meninos são bobos. O que é que ela acabou de fazer? Ela acabou de fazer uma generalização. Foi naquele momento que eu disse, opa, como, filha? Os meninos são bobos. Os meninos são bobos ou eles fizeram bobeira, filha? Aí ela parou, ficou me olhando. Eles fizeram bobeira, papai. Eles fizeram bobeira. Todos os meninos, filha, fazem bobeira? Não, eles fizeram bobeira, os meninos que estavam aqui ontem. Quem foi? Aí ela falou os nomes. Eles fizeram bobeira ontem. Ou eles fazem sempre? Não, papai. Aí falou os nomes, fizeram bobeira ontem. Veja, eu estava diante da criação, de uma possível criação de crença, né? Que poderia ficar ali guardado, silenciosamente guardado no coração da minha filha. Eu posso afirmar que ela estava formando uma crença? Não, não posso, tá? Então, isso é um processo que acontece na vida do ser humano, né? E como é que identifica isso? É necessário um processo de autoconhecimento. Em alguns casos, até um processo de despertar da consciência. Aqui tem 2 níveis. Uma coisa é o autoconhecimento. O autoconhecimento, eu procuro me entender, eu procuro entender quais são as minhas características comportamentais. E aí todo o leque que o autoconhecimento pode trazer através da filosofia. Só que existe uma coisa ainda mais profunda.
que é a expansão de consciência. O autoconhecimento é você conhecer sobre você. Pelo seu pensamento, você começa a se conhecer, você começa a se entender melhor. Mas quem é que está entendendo o entendido? Então aqui a gente já vai para um outro nível, que é o nível do ser. E na expansão de consciência que realmente a gente começa a ter a percepção, dizem, né? Dizem, quem chega lá. A gente começa a ter... Não, mas à medida que a gente vai exercitando a expansão de consciência, a gente vai tendo, sim, isso eu posso afirmar, um pouco mais de percepção sobre as crenças que nós formamos para nós mesmos. Quando elas aparecem, a gente já diz, opa, mas eu não posso me reduzir a essa regra. Então, a ampliação de consciência, ela realmente estrutura esse aspecto em nós. Tipos de crença, né? Então, aqui eu estou pegando uma base, eu tenho duas bases para apresentar para vocês. A primeira é a base muito utilizada na programação neurolinguística, que é a base do Tony Robbins. Aliás, eu tenho um vídeo aqui que fala, logo no início, quando eu comecei a falar sobre desenvolvimento humano no canal, eu fiz um vídeo dizendo eles não fazem coach, que aí eu estava dizendo justamente a diferença entre o que é a abordagem da programação neurolinguística e do coach. Eu vou deixar o vídeo aqui se você se interessar, tá certo? Então, nessa base, nessa referência, né, da programação neurolinguística, nós temos dois tipos de crença, dois tipos. As crenças que são regras de vida, né, que manifestam a verdade sobre a vida e as coisas, os outros, né? Então, essa regra de vida, ela é uma regra que, por exemplo, crenças, como a que eu estava falando da minha filha, né? Se ela estivesse formando uma crença, os meninos são bobos. Então ela está falando de quê? Uma regra, todos os meninos, é uma generalização. Todos os meninos são bobos. Homem nenhum presta, eu estou falando do homem. Pobre nasceu para sofrer. A alegria de pobre dura pouco. Então isso é uma regra de vida. É como que uma verdade que rege toda a realidade e não tem como fugir daquilo, tá certo? Não tem como fugir daquilo. Se algo bom me acontece é porque logo algo ruim irá me acontecer. E aí eu vou criando essas regras. Tem regras que são empoderadoras, elas são positivas. Por exemplo, o universo me é favorável, né? Então eu estou criando uma verdade sobre aquilo, tá? A questão é que o universo é o universo. Né? O universo é o universo. Quem é favorável ou não a você é você mesmo. Aí vai depender da sua aceitação e da sua não resistência. Mas aí já é outro vídeo. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre isso, já estou me perdendo aqui na pauta, macho. Eu faço a pauta e eu começo a me perder. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre isso, clica aqui embaixo. Então, essas são crenças, regras de vida. Tá? Eu não nasci, eu tenho sorte no... como é? Azar no jogo, não. Sorte no jogo, azar no amor, né? Então, uma pessoa bem-sucedida não pode ter relacionamentos. Então, isso você cria regras, né? E, no caso, todos esses exemplos que eu dei são limitantes porque são regras que estão limitando a sua experiência com o mundo, né? E as regras de identidade, elas manifestam verdade sobre quem eu sou. Então, as regras de identidade, ela vem sempre com eu sou. E geralmente é acompanhado com eu sou assim mesmo. Eu sou desorganizado, eu sempre fui assim, eu sou assim mesmo, né? Isso, de novo, eu vou fazer um vídeo sobre a educação com os filhos. Como educar os filhos sem formar crenças limitantes. Uma dica que eu vou dar aqui, como spoiler do vídeo que vai sair na próxima semana, é não transforme ações em adjetivos. Então, o que significa isso? A criança desarrumou o quarto, desorganizou o quarto. Então, você é desorganizado. Nós tendemos a isso, pais e mães, professores também. Tendemos a tornar adjetivo o que é uma ação. Um comportamento é uma ação, não um adjetivo. Porque quando eu transformo em um adjetivo, eu crio e torno uma identidade. Né? Quando a gente fala de identidade, nós temos aqui uma outra referência, né, muito interessante, que é a da minha professora Vilma Bolsoni. Ela tem um projeto chamado Sunrise, incrível. Esse projeto ele foi executado
e é executada já há muitos anos dentro da universidade onde eu dou aula e nos próximos semestres vai ser aberto para o mercado. Eu vou deixar o link aqui do perfil da Vilma Bossoni, como eu faço em todos os vídeos, e também do perfil do canal do Sunrise aqui no YouTube. E ela classifica, eu acho interessante isso, as crenças de identidade em 3. Crenças de capacidade, crenças de merecimento e crenças de identidade. Então, tá tudo dentro aqui. Eu posso me referir a quem eu sou, e aí vem acompanhado com essa frase eu sou, já vou falar um pouquinho sobre isso. 2, isso pode estar relacionado ao que eu mereço, né? Eu gosto de sempre contar aquela história da minha aluna, que ela dizia que quando um homem desprezava ela, aí é que ela se apaixonava. Então, isso é uma crença de merecimento, ela merece desprezo, né? Por alguma razão, provavelmente ali na primeira infância, com a relação principalmente com os pais, ela deve ter formado esse tipo de crença de merecimento. É isso que você merece, né? Você merece indiferença. E ela começa a se sentir atraída por aquilo. Isso é algo muito profundo, tem coisas que são tão profundas que precisam ser devidamente tratadas por profissionais preparados, tá? Não sai aqui pensando que você vai assistir videozinho no YouTube e pronto. Não, tem coisas que você vai precisar realmente de uma orientação profissional. E crenças de capacidade, né? Ah, matemática não é comigo, eu não nasci para matemática, eu sou de exatas. Olha, isso é o que o sistema educacional faz. Eu sou de exatas, eu sou de humanas, não sou de exatas. Eu lembro quando eu comecei a dar aula de economia no direito, eu peguei lá, coloquei um gráfico simples de equilíbrio de mercado, demanda, oferta. Os alunos foram para a coordenação pedindo para que eu fosse demitido da universidade. Mentira, estou exagerando. Mas começou a aparecer reclamação na coordenação. Por quê? Porque eu estava fazendo gráfico. E eles são de humanas. Eles estão estudando direito. Tá aí, tá explicado a situação que nós estamos, né? Justamente por causa dessa crença limitante que o sistema educacional nos impôs. Quer dizer, você é um jornalista, você não consegue fazer uma conta? Isso é uma crença de capacidade. Isso fragmenta, inclusive, o conhecimento. Isso vai totalmente no sentido contrário do que é educação. E educação integral. Você pode desenvolver todas as suas capacidades, ainda que você tenha uma facilidade mais em algumas áreas do que em outras. Tudo bem, tá tudo certo. Tá? Eu lembro quando eu tive muita dificuldade quando eu deixei de ser missionário e comecei a buscar me empregar no mercado, né? Porque eu ia para algumas entrevistas e eu dizia para o pessoal de RH que eu era bom com número e com pessoas. Não foi uma vez só em entrevista que isso aconteceu. Até chegou um momento que eu parei de falar isso, porque eu achava que eu estava falando algo que era positivo e a pessoa olhava para mim e disse, é impossível. Isso, pessoa lá do RH que estava fazendo entrevista, é impossível. Não, ou você é bom com número ou você é bom com pessoas. Eu disse, não, eu sou bom com os dois. E realmente, eu sou bom com os dois. Se vocês soubessem quais são as planilhas que eu faço aqui, muito louco. Então, isso são crenças de capacidade, né? Você chega ali, olha, eu não sou capaz de fazer isso. E aqui vem uma outra estrutura muito importante, né? Que foi muito desgastada pela modinha coach, que é o mindset da Carol Dweck. Carol Dweck, mindset da Carol Dweck. Isso daqui não é autoajuda. Isso não é autoajuda, pelo amor de Deus, isso não é. Pessoal, livrarias do Brasil, tirem esse livro da prateleira de autoajuda. Tirem! Isso daqui é psicologia pura, pura. Doutora Carol Dweck, Universidade de Stanford. Tem algumas pessoas que eu ainda quero ter o prazer de ser aluno. Uma delas é a Carol Dweck. Carol Dweck, Richard Thaler, Brené Brown, a Braba, Keegan. São professores que eu quero estudar ainda com esses caras, tá? Por quê? Porque chega aqui um negócio, você tem que mudar seu mindset. Nunca leu isso daqui. Eu já vi um influenciador que já fez aí um curso
Ele não é nem educador, mas ele fez um curso para ensinar o que é educação criativa. Todo respeito, tá? Parece que até que o conteúdo era bom. Infelizmente o curso parou. O cara nunca entrou numa sala de aula, né? Bom, mas enfim, tá tudo certo. E ele estava falando sobre esse livro e diz, vou resumir o livro aqui. Pô, não, cara, isso daqui tem pesquisa pra caramba. Isso aqui tem muita pesquisa. Você termina, você pega o livro, o Mindset, de Carol Dweck, ao final de cada capítulo, vem as publicações. Ao final de cada capítulo, vem as publicações. Aqui, vocês não vão conseguir ver, mas aqui, capítulo 1, publicações. Academia. Isso é publicação, isso é trabalho de pesquisa. Capítulo 2, publicações. Isso aqui é ciência. Tá? Tem galera aí que acorde 4 horas da manhã, tome banho gelado. Tá tudo certo. Bom, deixa eu voltar aqui. Me empolguei. Então, o sistema a Carol Dweck, ela estuda a área da psicologia dedicada ao estudo das crenças. Ela se apresenta assim já na introdução do livro Mindset e ela classifica as crenças em 2 grandes sistemas, que é o mindset de crescimento. Eu já estou pré-determinado, presetado, ou mindset fixo, eu sou pré-determinado, presetado, eu sou minhas habilidades, eu sou hiper-identificado com o resultado. Cara, isso é uma coisa que eu não vejo ninguém falar aqui nas redes sociais. O mindset fixo é hiper-identificado com o resultado. Por isso que eu morro do meu... Olha, eu morro quando eu ouço os influenciadores aí de desenvolvimento, treinadores de performance, você é seu resultado, mas dói no fundo do meu coração. Porque isso é mindset fixo. Eu sou muito mais que o meu resultado. Muito mais. Eu sou muito mais que isso. Vocês estão entendendo? Eu sou. Toda vez que você falar eu sou, provavelmente você vai manifestar uma crença. E ainda que seja uma crença empoderadora, ela está reduzindo a sua essência. A sua essência, o seu ser. Eu sou. Eu concordo com Eckhart Tolle. Eckhart Tolle diz o seguinte: eu sou só pode ser acompanhado pelo silêncio. Eu sou. Eu sou é uma frase que não precisa complemento. Adailton, quem você é? Eu sou. Qualquer complemento reduz a verdade de quem eu sou. Eu sei, é um pouquinho complicado, é difícil, eu sei, eu estou entendendo. Vou voltar para aqui. Mas é por isso que eu falo, ampliação de consciência. Não se limite. Até as crenças empoderadoras, elas estão te reduzindo. Até elas te reduzem. Então, o mindset fixo, ele é hiperidentificado com o resultado. Ele acredita que as habilidades e quem ele é, quem a pessoa é, já está definida. Eu já nasci com tudo. Eu não consigo evoluir. Já o mindset de crescimento, não. O mindset de crescimento tem outra visão. Eu fiz um vídeo sobre sucesso, ter sucesso e ser bem-sucedido, que eu falava sobre o Giannis Antetokounmpo. Mindset de crescimento na veia. Vou colocar o vídeo aqui, Assiste lá esse vídeo. O segredo do sucesso completo. E aí uma reflexão sobre o que é ter sucesso e o que é ser bem-sucedido. Será que é a mesma coisa? Então, a pessoa bem-sucedida é uma pessoa que desenvolve bastante o seu mindset de crescimento. Todos nós temos os 2 sistemas. Cabe a nós, através do autodesenvolvimento, fortalecer o mindset de crescimento. Crenças limitantes comuns, né? Tem crença limitante sobre dinheiro. Sim. Se você tem dificuldade em fazer a sua mobilidade socioeconômica, pode ir atrás, tem crença. Olha, eu criei um curso, que eu ainda vou montar ele aqui para a internet. Eu criei na verdade, isso não era uma oficina, era um curso que eu fiz na universidade, chamado Mentalidade Financeira. Eu ainda vou trazer isso aqui para a internet.
que eu explorava todos os aspectos, tanto da educação, quanto da formação religiosa, quanto da perspectiva cultural, que formam crenças a respeito da nossa relação com o dinheiro. Da nossa relação com o dinheiro. Aí eu falo da matriz protestante, falo da matriz católica. Tudo isso forma crenças que disparam processos de autossabotagem. Então, às vezes, você está ali, você começa a ganhar uma grana legal, você vai lá e se sabota. De alguma forma, você se sabota. Aí você volta para o mesmo nível que você estava antes. Existe um dado no Banco Mundial que só 75% das pessoas no mundo fazem eles chamam de mobilidade socioeconômica. Fazem essa evolução socioeconômica. Só 75%. Aí fica tipo aquela regra, né? Uma fruta não cai muito distante da árvore. Então é um pouco isso. Isso daqui tem aspectos tão profundos. Eu lembro que eu fiz um treinamento sobre isso com uma empresa em Angola. E aí os aspectos culturais dos angolanos, como aquilo afetava, como eles se relacionavam com o dinheiro. Tudo isso baseado em crenças, né? Crenças limitantes de escassez. Eu fiz um vídeo sobre a coragem de ser imperfeito. Os 10 primeiros... só usei as 10 primeiras páginas da Coragem de ser Imperfeito de Brené Brown, braba, né? E ela, na sequência, ela vai falar sobre o mito da escassez. O mito da escassez é uma crença profundíssima que na pesquisa de Brené Brown está presente e manifesta principalmente através da vergonha, algo que ela tem estudado muito. Eu só achava que acontecia comigo, a coragem de ser imperfeito. Eu vou deixar todos esses livros aqui embaixo, se você quiser ler, né, comprar e ler esses livros. Leiam livros, leiam livros, leiam livros, leiam livros. Vocês compram uns cursos caríssimos. Meu Deus, leiam livros, leiam livros, leiam livros. Eu vou deixar aqui o link aqui embaixo, tá? E esse mito da escassez eu não sou bom bastante, né? Eu não sou bom bastante. Não é suficiente, eu não sou bom o suficiente. Isso está ligado à identidade. A gente pode trazer essa escassez também para a relação com as coisas, né? As crenças limitantes de merecimento ou de não merecimento, como eu falei, e as crenças limitantes de medo, que estão associadas principalmente à segurança, à preservação. Não, eu tenho medo. Tudo, as crenças limitantes, elas têm um propósito: gerar segurança, né? É um sistema de defesa e de proteção. Então, ela por si só impede que você evolua e cresça. Não tem como evoluir e crescer sem se desamarrando das crenças limitantes, porque a aprendizagem e o crescimento envolve correr riscos. Enquanto você está sob a influência de crenças limitantes, obviamente você não consegue, você não vai se arriscar, logo você não vai evoluir nem aprender, né? Superando crenças limitantes, então. Como eliminar as crenças limitantes? Como vencer crenças limitantes? Como superar crenças limitantes? São perguntas muito frequentes quando eu estava pesquisando, né? Então, eu vou trazer aqui 3 métodos. Um método, ele é muito comum nas imersões da programação neurolinguística, tá? Então, método 3. Eu acho ele o mais fraquinho, apesar de ser bastante utilizado. O que é isso? Eu já falei para vocês que a programação neurolinguística ela tem 3 estruturas para aprendizagem e desenvolvimento, né? Tem umas coisas que a galera anda falando aí, que isso já é bem antigo, isso é muito antigo, isso vem do Bandler, lá atrás. Então, modelagem, imersão e repetição. Modelagem, imersão e repetição. São os 3 elementos, tá? No caso, as imersões, elas são sempre geralmente, são aqueles eventos de final de semana. E aquilo ali é muito bom, né? Claro, depende de quem está conduzindo o programa que é feito. A grande referência mundial disso. O cara que mudou o jogo, se tornou uma referência disso, foi o Tony Robbins. Eu já participei de imersões do Tony Robbins nos Estados Unidos, já fiz um programa de imersão com ele, foram de 4 dias, e tenho vontade de fazer outros, tá? Assim, pelo menos um eu tenho, que é um voltado para a questão de empresas.
é muito bom, mas também, como qualquer metodologia, tem suas limitações. Então, essas imersões, elas, dentro dessas imersões, sempre tem ali um momento que vai se trabalhar justamente a forma de reescrever essas crenças, tá? E como é que se faz isso? Primeiro, identificar e tomar consciência delas. Então, o primeiro passo é eu trazer para a luz aquela crença. Opa, peraí, será que realmente eu sou incapaz de aprender matemática? Quem disse isso? Eu tenho toda a estrutura neural para aprender o que eu quiser. Tudo bem? E esse é o primeiro e mais importante passo para reescrever uma crença, seja qual for o método que eu vou trazer aqui. Isso vai se repetir em todos eles. Tomar consciência. As crenças, elas têm muita força justamente por ser um pensamento organizado que influencia seu comportamento de forma inconsciente. Você não percebe que ele está lá, mas ele está. É uma verdade. Você olha e diz, poxa, mas isso é uma verdade, né? E aí você, quando traz à luz, você começa a questionar. Será que é? Né? Então, o primeiro ponto é identificar e tomar consciência de que existe uma crença ali. Tá? Por exemplo, uma crença relacionada à sua vida financeira. Muitas vezes isso é associada... Eu vou pegar um negócio... Se você quiser que eu faça um vídeo só sobre essa questão da vida financeira, deixa um comentário aqui embaixo. Eu vou olhar seu comentário e eu já preparo o vídeo para você, especialmente para você, dedicado para você. Né? Muitas vezes essas crenças elas estão associadas a você ser leal, a lealdade à sua família. Então você começa a melhorar financeiramente, aí tá aqui o exprimo, aí você diz, opa, peraí, eu não posso ficar muito distante da minha família. É como se eu estivesse deixando de fazer parte daquele grupo. Isso tem um poder terrível. Então, tomar consciência disso é fundamental. Reescrever a regra por outra regra, tá certo? Então, por exemplo, eu não nasci para ser rico, eu nasci para ser feliz, tá? Então, eu posso reescrever isso com eu nasci para ser tudo o que eu puder ser, né? Então, eu reescrevo essa regra. E por que isso? Ninguém retira uma crença. Presta atenção, ninguém retira uma crença. Uma crença pode ser reescrita, ela não pode ser retirada do lugar. E isso daqui eu falo com base em vários autores, principalmente da programação neurolinguística, mas também autores, algumas linhas da psicologia concordam comigo nesse aspecto. Não se tira a crença, tá? Alguns até afirmam que a crença ela é tão profunda que ela não consegue ser reescrita. Eu discordo, porque eu já testemunhei, eu faço isso comigo e já testemunhei pessoas reescrevendo suas próprias crenças. Então, você muda a regra, tá? Aí vem, você associa essa regra a um estado emocional desejado. Então, as crenças, elas sempre são formadas com um apelo emocional muito forte. Então, não é qualquer experiência. Aquela experiência te trouxe um estado emocional tão simbólico que sua mente criou a generalização. Então, eu preciso, para reescrever nesse método 1, te levar a um pico emocional. É aqui, gente, é aqui que as imersões, essas imersões aí que o pessoal fala que é de coach, né? Que não é coach, isso é programação neurolinguística. É aqui que aparece um bocado de papagaiada, tá? Porque isso surgiu com coisas que eram relativamente interessantes da programação neurolinguística. Eu te conduzo a um estado emocional bem grande, e aí eu te faço gerar aquela afirmação e tomar uma atitude para isso quebrar um padrão na sua mente. E isso é estratégia e técnica da programação neurolinguística. É daqui que vem, por exemplo, pessoas passando por cima de fogo, quebrando tábua, estourando bola. Só que isso daí começou a ficar um negócio meio caricato. E aí as coisas começam a se perder, tá? Professor, o que é que você acha? Funciona? Depende muito. Eu já vi pessoas realmente fazerem experiências dessa e mudarem radicalmente a sua vida. E já vi outras pessoas, depois de um tempo, voltar para o mesmo lugar que estava. Por isso que esse terceiro método 3,
é o método que eu menos gosto. O que eu mais gosto é o método 2. Que, inclusive, se você fizer o 2 associado ao 3, se você for para uma imersão dessa e não fizer o 2, você vai ver, com o tempo, aquilo ali vai se perder. Por que se perde, gente? Porque é o seguinte, você tem algo que está dentro de você já há muitos anos, setando seu comportamento. Você acha que no final de semana, você passando por cima de uma brasa é suficiente? Você quebrando uma madeira é suficiente? Por mais que eu tenha te conduzido a um pico emocional altíssimo, eu trouxe você para um estado favorável, mas vai depender do segundo elemento aqui, ó, que é o terceiro ponto da aprendizagem na programação neurolinguística. É aqui que esses programas aí de coach, o pessoal diz que é coach, né? Mas isso é PNL de palco. Esses programas de PNL de palco regimentam muitas pessoas, mas tem pouco efeito concreto. Por quê? Porque você esquece do terceiro elemento da programação neurolinguística, que é repetição. Eu tenho que transformar isso em uma repetição, tá? Então, o método 2 também eu estou baseando na programação neurolinguística e ele é baseado numa repetição. Então, a partir do momento que eu identifico e tomo consciência de uma crença, eu reescrevo por uma outra frase que tem um apelo emocional. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir diariamente essa frase associando a emoção, né? E essa repetição, ela vai ter um efeito dado a associação emocional que você gerar com essa repetição. Repete todo dia. Eu sou... A que eu falei foi como, hein? Eu nunca... Eita, mano. E agora, hein? Ixi, editor. Eu não nasci para ser pobre. Eu nasci para ser tudo o que eu puder ser. E aí você pode colocar aquela frase e reescrever aquela frase, repetir aquela frase, repetir aquela frase, repetir aquela frase. Ninguém explicou melhor essa metodologia do que a minha professora Vilma Bossoni. Vou deixar o vídeo dela aqui, ó. Reprogramação. Muito bom esse vídeo. Ela explica exatamente como fazer essa reprogramação. Alguns autores apontam que você precisa repetir durante 21 dias. Alguns psicólogos não gostam disso. 21 dias? Quem garante que em 21 dias vai mudar? Tem uma série de publicações que diz que sim, mas eu tendo a concordar com os psicólogos que são céticos. Será? 21 dias eu repetindo o negócio, será que muda? Não importa quantos dias. Se não for em 21, repete 210. Se não deu certo em 210 dias, faz 21 meses. Se não deu certo em 21 meses, repete 210 meses. Vai dar. Uma hora vai dar. Então, repete. Gera essa repetição. Eu levo esse exercício muito a sério. Esse exercício é um exercício que eu faço diariamente. Ele está associado à minha rotina. É por isso que eu digo consciência, aprendizagem e treinamento. Todos os dias eu faço a minha reprogramação. Eu mesmo que determino o que é que eu vou reprogramar. Todos os dias. E aí eu faço na minha meditação logo de manhã, associada a exercícios de respiração. Se você quiser que eu fale um pouquinho mais sobre isso, deixe um comentário aqui embaixo. E também eu faço esse exercício quando eu estou na academia, né? Porque eu estou no momento ativo do meu corpo, que isso também é uma coisa muito comum de aprendizagem dentro da programação neurolinguística. Eu gero a ação física, né? São 3 elementos: o foco, a mente, a linguagem e o corpo físico. É por isso que nessas imersões de PNL, tá o pessoal lá tudo pulando, o pessoal, né, correndo. Na igreja, as expressões religiosas envolvem dança, música, levanta o braço. Por quê? Porque o ser humano, ele é integral, ele associa o estado mental, o alinhamento espiritual com o próprio corpo físico. Isso é uma coisa linda, isso é uma coisa... Meu Deus, como isso é bonito. Como isso é bonito. Então, repete diariamente aquela frase. Como eu falei para vocês, esse exercício aqui é muito... Esse daqui tem muito mais impacto do que o primeiro, do que as imersões. Não que as imersões não sejam boas, mas se você faz ali aquele estado emocional e diz, nossa, fiz um retiro, saí de lá, nossa, mudei a minha vida. Vai depender se você vai treinar
Por isso que eu digo, consciência, aprendizado e treinamento. Vida ordinária e banal. Eu tenho que transformar aquilo em uma rotina no meu dia a dia. E o método 1, aí esse é o método. Esse é o que eu estou buscando de todo o meu coração. Tomar consciência do ser. Toda crença é pensamento. Ou seja, está na mente. Então, por exemplo, é engraçado isso, né? Eu tive uma experiência muito profunda, uma experiência mesmo religiosa, espiritual, né? Muito profunda quando eu tinha 7 anos. E eu cresci com uma crença, eu sou o filho de Deus. Olha que coisa bonita isso, se eu tinha 7 anos de idade, eu sou o filho de Deus. Nossa, isso me empoderou de tal forma, tão profundamente, né? Que assim, eu não vou nem ficar falando porque é uma coisa muito pessoal, íntima, muito bonita, que me toca demais, né? Mas ainda assim é uma crença. Mas peraí, professor, você não é o filho de Deus? Sim, eu sou. Só que eu acredito nisso, tá? Só que ser o filho de Deus, né, encontrar esse meu ser, filho de Deus do universo, ser um com ele, é muito mais profundo do que essa frase. Não sei se você entende o ponto que eu estou trazendo, porque isso está na minha mente. Foi uma experiência, foi a leitura que a mente fez daquela experiência. A experiência em si é muito maior do que a leitura, porque a mente, ela é contida e não contém. A mente humana está contida no ser e não contém o ser. Tá? Então isso é algo muito mais profundo. Então, a melhor forma de vencer as crenças, que são versões reduzidas sobre mim, é encontrar o silêncio interior, é exercitar esse silêncio interior. É perceber que o ser que eu faço parte, ele é manifesto e não manifesto. Ele é manifesto na forma. Adailton, professor, né, que se manifesta sendo um professor nos diversos papéis de professor, de pai, de marido, de cidadão, de amigo, de... Ali eu estou manifestando o ser. Só que tem a essência desse ser que é o não manifesto. E o que é esse não manifesto? Esse não manifesto é... Exatamente. Eu acabei de responder, vou responder de novo. Ele não pode ser nominado. Ele não pode ser pronunciado. Aliás, eu fiz um vídeo aqui falando o nome de Deus é consciência. O nome do Deus judaico, que é o Deus que eu acredito, tá? Que eu sou cristão, né? Então, o nome de Deus no judaísmo, ele é impronunciável. Por quê? Justamente por conta disso. Porque a pronúncia supõe o entendimento da mente. E o ser é muito mais do que o que o seu ser é muito mais do que o que sua mente consegue compreender. Por isso que é importante praticar o silêncio. Aí você pode chegar e dizer assim, pô, professor, mas viajou, esse método 1 aí que você mais gosta, não dá para praticar. Não dá, você está falando de iluminação. Não, calma, meu jovem mancebo, tá certo? Porque eu, como você, estou buscando expandir minha consciência. Sei lá se eu vou me iluminar, se não vou, isso aí não tem importância nenhuma. Porque o ponto é como eu exercitar isso. E aí eu gosto muito de uma colocação do Eckhart Tolle, né? Que ele simplifica bastante, ele diz, faz uma respiração consciente por dia. Então exercita a respiração consciente diariamente. Então chega lá um momento do seu dia, mas você não precisa de muito, acordou, colocou os pés no chão aqui, ó, agradeceu que o dia nasceu e já, ó, respira consciente. Exercício de respiração consciente. Engraçado isso, no livro O Novo Mundo, vou deixar o livro recomendado aqui, não compre esse livro se você não se interessar por esses assuntos. Não compre, se não for o seu momento. Só procure esse livro se você sentir no seu coração que é o seu momento. Tá? Eu ouvi falar desse livro há anos atrás, mas ainda não era o momento de eu ter acesso ao livro. Depois, olá, ele estava lá na minha frente. Então, no livro, né, O Novo Mundo, ele fala justamente que uma pessoa chegou para ele e disse, olha só, vai ter aqui um seminário sobre espiritualidade, expansão de consciência. O que você me recomenda? Aí tinham várias palestras, workshops, aquelas coisas bem dos Estados Unidos. Ele olhou e disse, todas são excelentes.
Todas. Nossa, olha fulano, ciclano, não, muito bom, muito bom. Muito bom. Todas são excelentes. Você pode escolher qualquer uma. Só que tem uma coisa que substitui todas elas juntas. A pessoa disse o quê? Pratique respiração consciente uma vez por dia. Tá certo? Então assim, ó, deixa eu dizer um negócio aqui pra você. Vem cá. Criar polêmica. Não precisa acordar 4 horas da manhã não, tá? Não precisa não. Tá? Nem tomar banho de gelo. Quer tomar? Tome. É bom. Tem seus benefícios, não vou mentir. Tá certo? Tem, não vou mentir. Existe. Mas mais importante que isso é pratique respiração consciente. Aí o Eckhart Tolle ensina bem isso, né? A respiração, ela é algo que conecta com o movimento do universo, de expansão e contração. Isso está presente na própria física, tá? A gravidade que contrai, né? A gravidade que contrai, e a força de expansão do universo, porque o espaço-tempo está expandindo. Você tem maré alta, maré baixa, você tem noite e dia. Agora, por exemplo, o sol já está se pondo. Né? Você tem, então, isso, as estações do ano, né? Inverno, momento que o sol está mais distante, e verão, o sol está mais próximo, mais quente, as fases da lua. Então, a respiração é: eu encho, eu estou expandindo, forma, manifesto, eu respiro, eu inspiro, eu estou contraindo, eu estou voltando para o não manifesto. Né? Ele diz que a vida humana é assim. Nós nascemos, crescemos, chegamos... Por isso que geralmente as pessoas, eu acho que eu já estou viajando aqui, as pessoas na meia-idade começam a se interessar por um pouco mais por espiritualidade, expansão de consciência. Por quê? Segundo o Tolle, e eu concordo com ele, essas pessoas começam a perceber que estão entrando na segunda parte da sua vida. Então, ó, fui. Cheguei ali aos 35, 40 anos. Tá, aí eu, rapaz, mas será que é isso mesmo? Aí, consciência, eu preciso, peraí, será que... Aí vai minimalismo, essencialismo, essas palavras que estão aparecendo aí, tudo é uma busca de voltar para onde? Voltar para o ser. Nós vamos voltar. Viemos do não manifesto, nos manifestamos e vamos voltar para o não manifesto de novo. Olha que coisa linda, né? Hoje eu estava lendo, inclusive, um trecho de confissões, de meditações de Marco Aurélio, que ele falava sobre isso. Era um trechinho que ele dizia justamente isso, né? Ele dizia que a gente veio de um lugar e depois nós vamos voltar e nos dissipar na razão, como é que ele falava? A razão criadora, não era criadora não, agora eu não vou lembrar. A razão integradora, não vou lembrar. Bom, mas enfim, tipo a razão universal, que eu até coloquei, será que na visão de Marco Aurélio seria a mesma coisa da consciência universal, ou uma percepção do que seria essa força criadora, que nós chamamos de Deus, enfim, uma série de coisas. Então, método 1, pratique respiração consciente. Se você quiser que eu traga um vídeo aqui de técnicas de respiração consciente, deixa o seu comentário aqui embaixo, que eu vou adorar fazer esse vídeo para você, tá certo? Não sei se já passou uma semana que eu publiquei esse vídeo. Se já passou uma semana que eu publiquei esse vídeo, então aqui vai estar o vídeo Como Educar Crianças sem crenças, sem formar crenças limitantes, ok? Vai estar aqui. E também, se você quiser, gostou desse conteúdo, assiste esse outro vídeo aqui, compartilhe, curta, que dá um trabalho danado fazer isso, mas a gente faz de coração para vocês. Grande abraço!